Não tem nada de errado em você buscar uma oportunidade para o teu filho, de você mesmo conseguir, não, muito pelo contrário. Se você está com as informações, né, você está atualizado referente ao mercado, né, e você vai seguir, não vejo problema nenhum. Mas antes eu vou contar uma historinha para você de um vizinho meu. Esse vizinho tinha um filho e bom de bola, eu cheguei a ver jogar pequenininho. Esse vizinho era aquele boleiro, né, que jogava no meio dos jogadores, titular, jogava na várzea, sabe, domingo. O cara, né, full time futebol. E quando eu ia conversar com ele sobre o filho dele, ele falou, não, eu sei, não, eu tô vendo, mas não. E foi passando um tempo, você fica ali, né? E eu no mercado, totalmente no mercado. Não, eu tô vendo uma situação, tô deixando ele assim, ele foi gerenciando do jeito dele. Passou-se os anos, aí eu encontrei, depois de muitos anos, eu encontrei ele com o filho, e aí o filho dele já tava com 16 anos, né, com 16 anos. Quando eu fui conversar com ele, ele falou, pô, meu filho tá treinando em tal lugar ali, e aí ele contou mais uma história, moral da história. O garoto com 20 anos não vingou jogador de futebol. Não vingou jogador de futebol. E o que eu quero dizer com isso? Todo mercado ele passa por mudança, é natural. Por exemplo, lá atrás, antigamente, era só peneira. Hoje não, existem inúmeras possibilidades. Depois veio o DVD com os melhores momentos, que facilitou muito, e muitas contratações aconteceram através do DVD. E existem mais outros mecanismos de informações que faz parte hoje do recrutamento de um clube de futebol. Então as coisas mudam, o comportamento do ser humano muda, tudo muda. Então a informação ela tem que ser atualizada. Então às vezes, né, ou mesmo o que acontece, às vezes não foi nem boleiro, o pai não foi nem boleiro, é uma pessoa bem sucedida em algum determinado ramo, e ele pega a inteligência dele, né? Não, deixa que eu dou um conta, eu vou pegar o jeito, eu pego o jeito e vai passando o tempo. Aí a correria do dia a dia vai passando o tempo, quando vai passar, quando se dá conta, já perdeu o time. Perdeu o time. E aí as coisas não acontecem. Aí o filho não consegue entrar num clube, não consegue jogar. E aí começa a ter muita dificuldade. Por quê? Porque aquela, né, pô, sou inteligente. E aí você não respeita as informações do mercado de quem vivencia o dia a dia, cara. E não tem jeito. Se você quer vender o teu carro, para ser mais rápido, normalmente como que é? É quem é do ramo, cara. É mais fácil. Se tudo você for aprender para fazer, imagina como ficaria. Imagina se você fosse aprender, né? Se você é ensinado por alguém, tudo bem. Quando não tem tempo, se é alguma coisa que você vai aprender e dá para você aprender, e você tem tempo de aprender em um mês, em 2 meses, 3 meses, né? Em um ano, tudo bem. Se essa informação vai chegar para você nesse tempo e você tem tempo de praticar, de treinar, né, ter todo o treinamento, ótimo, você mesmo vai fazer. O problema é que normalmente as pessoas não costumam ter. Por quê? Porque tem a correria do dia a dia. E tem a experiência, o jeito. Então quando você acha que pegou o jeito para uma coisa, aí você não pegou. Você já viu alguma história, você já conviveu, você pai, já teve uma experiência na tua vida? Ou com você, ou você viu de algum amigo? Ele fazia muito bem uma função. Ele era um bom vendedor, por exemplo. E aí ele até liderava bem as pessoas, liderava uma equipe. Aí o patrão olhou e falou, esse cara vai dar um bom gerente, hein? Quando vai pôr ele para gerente, ele fracassa, não dá certo. Ele não deu certo, e depois muitas vezes se frustra e não quer mais. E aí às vezes perde o vendedor e perde o gerente. Outra habilidade, você olha uma pessoa e fala, eu acho que ela faz muito bem isso aqui, e aquilo que eu quero que ela faça, tem até a ver, eu acho que ela vai conseguir fazer, quando ela vai fazer não dá certo. Sabe o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que tudo tem que ser validado. Não tem essa, você deduz, a gente deduz, é normal acontecer com a gente, né? A gente deduz, mas com o passar dos anos, com a experiência, você entende que uma coisa é você deduzir, uma coisa é na prática. Uma coisa é você imaginar, uma coisa é na prática. Se você testar e der certo, ótimo. E quando você testa e queima uma etapa e não tem como voltar mais atrás? Tem situações, dei alguns exemplos, mas tem outras situações que não dá para voltar mais atrás. Porque tem um desgaste, tem inúmeras situações. Por quê? Porque você imaginou que dava, você achou que dava, e às vezes não dá. Por isso que deve se respeitar os profissionais ou as pessoas que vão te ajudar nesse caminho. E você deve buscar ajuda
na busca do teu filho ser jogador de futebol. Por exemplo, o que acontece muito no futebol, né? Também. A pessoa acha que vai fazer a corrida, quando vai ver, ela passou 6 meses, né? Aí virou um ano. Quando ela vai ver, ela vai no clube, o clube fala assim pra ela, pô, se o teu filho fosse um ano mais novo, ele conseguiria entrar na categoria, no sub-17, por exemplo. Ele tá com 18 anos. Pô, se ele tivesse 17 anos, eu ia conseguir colocar ele no time. E foi aquele um ano que você ficou, 1 ano ou 2 anos, aquele tempo que você ficou correndo atrás, de buscar experiência, de fazer aquela correria, né? 1 ano, 2 anos que você ficou correndo, você perdeu o time. E perdeu o time, por quê? Porque o futebol voa. Eu costumo falar que um jogador de futebol, 6 anos numa carreira de um jogador de futebol, eu vou chutar que é uns 5 anos numa carreira normal. Nossa, Fábio, tudo isso é... Porque o atleta, ele vai ingressar no clube. Depois, normalmente, ele vai ser profissional dos 20 aos 30, em média. Ou 32, em média é isso aí. Então tem 10, 12 anos de carreira. Tem 12 anos de carreira. Olha o tempo curto. E aí, se ele não perde o tempo no início, talvez esse tempo também determina o futuro. Porque às vezes ele não entra num sub-17, não entra na categoria de base do sub-17, às vezes desiste, perde o ânimo, enfim. E aí muda o roteiro, muda a trajetória de vida, e poderia ter se tornado esse jogador de futebol, acaba não se tornando jogador de futebol, por essa decisão de eu faço tudo. E a gente deve buscar informação, conhecimento de quem convive. E convive dia a dia. Não adianta, eu dou muito exemplo, né? Pode ser outros exemplos que pode acontecer, mas se você pega uma pessoa que ela está toda hora, um corretor de imóveis, por exemplo, se ele está nativo, a informação dele é de um jeito. Agora, se é um corretor de imóveis da Zona Sul, já não serve para a Zona Oeste. A mãe não é corretor de imóvel, é corretor de imóvel. Mas a informação dele muda de um lado para o outro. Até ele conseguir um comprador para o teu produto, vai demorar muito mais, porque a pessoa que quer um produto na Zona Sul não é a mesma pessoa que quer um produto na Zona Oeste. Muda, os gostos mudam. Então, você entende que é diferente? É diferente. Então, por isso que é importante buscar a informação adequada e num tempo rápido. É muito comum ter histórias, né, de o filho mais velho tentou ser jogador de futebol, aí não vingou. E o pai pegou todo aquele conhecimento do mais velho e o mais novo tornou jogador de futebol. Por quê? Porque o pai adquiriu experiência e não saiu do mercado. Então, já está na escadinha, né? É um pouco mais velho, 4, 5 anos mais velho, ou menos ou mais. E aí ele pega aquela experiência do primeiro e é utilizada do jovem, no mais novo. E aí o mais novo consegue se tornar um jogador de futebol. Então, você entende a importância da informação, do conhecimento adequado? Vai fazer total diferença. Quando eu fui abrir a empresa, a minha primeira empresa, né? Primeira empresa não, já não era a primeira empresa, já era a terceira empresa, né? E aí eu fui conversar com uns amigos, falei, pô, cara, vai ficar fácil, né? Tô no ramo aí, tudo amigo, tudo cara que pode comprar o meu produto. Quando eu fui oferecer o serviço para ele, as coisas não andaram. Se eu dependesse deles, o negócio não tinha crescido como cresceu. Você entende? Por quê? Porque eu imaginava que, né, eu conhecia, tenho uns contatos, não é. A pessoa te conhece, ele é teu amigo, ele te conhece como determinada função. Quando você mudar de função, esquece a amizade, é tudo novo. É tudo novo, tudo novo. Então, aí você vai aprendendo, não funciona. A pessoa tem que conhecer você trabalhando, você fazendo o dia a dia, fazendo as coisas acontecer. E aí, obviamente, depois fui conseguindo conquistar clientes, as coisas começaram a andar e as coisas começaram a desenrolar. Então é desta forma que as coisas acontecem. Você deve buscar fazer com quem já está fazendo, com quem já está dando resultado. Você pega o exemplo aí do pai do Neymar, né? O pai do Neymar foi jogador, mas ele deixou o filho ser conduzido por empresário até ele se tornar um jogador famoso, até as coisas acontecerem na vida dele. Até então, ele não mexeu. Ele só foi mexer com o Neymar, mesmo ele foi jogador profissional, mas ele só foi mexer quando o Neymar já era o cara. E a gente não sabe o motivo, por que fez ele querer dar sequência. Mas antes, ele deixou na mão de quem? Ele deixou na mão do empresário, o cara que conduziu o negócio dele, conduziu a carreira do Neymar, até o Neymar se tornar o que se tornou.
Então você vê que uma pessoa que já era do ramo, ele respeitou uma pessoa que estava vivenciando o negócio, é diferente. Conhecer de um serviço, conhecer de um trabalho é diferente de você fazer negócio com aquele serviço, fazer negócio com aquele, né, naquele mercado, muda completamente, muda o cenário, entendeu? Muda o cenário, e é isso que eu quero abrir o teu olho. Eu vou te dar uma dica aqui no final para você se ligar, ver qual caminho que você está tomando. Talvez você até consiga você mesmo aprender e fazer, talvez você pode conseguir. Mas talvez você não pode conseguir, pode perder o tempo, as coisas não podem acontecer, e aí teu filho não se torna um jogador, não entra em um clube, enfim, as coisas não acontecem na carreira dele. Então você vai esperar acontecer, até se aprender, as coisas não acontecer. É o exemplo do que eu dei do irmão mais velho, que acontece muito. Então qual que é a dica que eu vou te dar para você fazer e ver em qual cenário que você está? A partir do momento que você mesmo falou, eu mesmo vou fazer a correria e vou tentar colocar o meu filho, faça uma autoavaliação. Pega um caderno, um papel e anota. Em que estágio que o teu filho está? Como assim, em que estágio que você está? Se teu filho está com base na idade que ele está, se ele não estiver em clube, a tua correria não está funcionando. Se ele já estiver em clube, que clube que ele está? Porque se você conseguiu um determinado clube, você já parou para imaginar se você estivesse buscando conhecimento de alguém do mercado que fosse te orientar? O que é o conhecimento? O conhecimento nada mais é do que ganhar velocidade. Quando a gente tem a informação e o conhecimento, a gente ganha velocidade. Se você quer sair de uma cidade A para uma cidade B, e se você for perguntando, né, o caminho, quanto tempo vai demorar para você sair do Rio para São Paulo sem conhecer, só perguntando? Agora, se alguém já chegar para você e falar, ó, o caminho que você vai seguir é esse aqui, ó, segue aqui, e ele te dá um mapa, te dá uma rota, não vai ficar mais fácil? Vai ficar mais fácil. É assim quando você está lidando, buscando conhecimento, informação de quem é do mercado, vai acelerar o processo. Você pode conseguir chegar do Rio a São Paulo? Pode. Em quanto tempo? Agora, qual que é a diferença com o futebol? Dependendo do tempo que você for chegar até lá, as coisas não vão andar. Teu filho pode parar de jogar, pode desanimar, sem contar na questão psicológica. Tem uma questão psicológica dele desanimar, dele ficar triste porque as coisas não estão acontecendo. Tem uma questão de evolução. Quanto antes teu filho entrar num clube, quanto antes ele evoluir, melhor vai ser. Então, tudo isso faz muita diferença. Então não reflete sobre essa questão, não, eu consigo, eu dou conta, eu arrumo, eu faço, eu aprendo. Futebol é um mercado diferente, talvez você é bem sucedido, você tem facilidade de aprender, mas você pode comer uma etapa importante, um processo importante, e quem pode pagar? Quem vai pagar a conta disso vai ser o teu filho, vai ser o sonho não só do teu filho, mas o sonho familiar. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, compartilhe esse conteúdo nas redes sociais, joga nos grupos do WhatsApp, enfim. E se inscreva aqui nas nossas redes sociais. Até o próximo conteúdo.